Raabe era uma mulher que vivia em uma sociedade onde seu papel era limitado. Mas Raabe era tudo, menos comum. O segredo por trás de sua determinação e força foi a chave para alterar eventos dramáticos e mudar totalmente o rumo de sua vida e de sua família. Em um mundo onde a fé e a coragem se entrelaçam, Raabe desafiou todas as expectativas de sua época. Hoje, vamos mergulhar na extraordinária vida de Raabe, uma mulher que transcendeu as barreiras do seu tempo. Raabe era uma habitante de Jericó, uma cidade cananeia. Naquele tempo, os cananeus eram conhecidos por suas práticas religiosas politeístas e estilos de vida que diferiam significativamente dos costumes israelitas. Como moradora de uma cidade comercial e de passagem, Raabe possivelmente estava acostumada com o fluxo constante de pessoas e culturas. A origem de seu nome é intrigante. Em hebraico, Raabe significa larga ou espaçosa. Esse nome poderia ser interpretado de várias maneiras, talvez refletindo uma personalidade ou reputação notável. Alguns estudiosos sugerem que o nome poderia simbolizar a amplitude de sua visão ou de seu coração, indicando uma abertura para novas ideias e crenças. Raabe é frequentemente identificada como uma prostituta, baseada em referências bíblicas. No entanto, essa tradução do termo hebraico zoná pode ser complexa e sujeita a interpretações. Alguns estudiosos argumentam que zoná também poderia significar uma hospedeira ou uma mulher independente, sugerindo que Raabe poderia ter sido a proprietária de uma hospedaria. Independentemente de sua profissão, o mais notável na história de Raabe é sua coragem e sua fé. Ela escolhe proteger os espiões israelitas, agindo contra seu próprio povo em favor do que acreditava ser verdadeiro e justo. Vamos ver como essa personagem fez parte de uma das tramas mais espetaculares vistas nas Escrituras. A antiga cidade de Jericó vivia em meio às tensões entre israelitas e cananeus. Por esta razão, era uma cidade fortificada, conhecida por suas muralhas imponentes e sua importância comercial. Mas o que faz Jericó ser mais do que um mero cenário histórico? Vamos descobrir juntos. Numa noite comum, 2 espiões israelitas cruzam o caminho de Raabe. Os espias foram enviados por Josué, líder dos israelitas e sucessor de Moisés. Josué, seguindo a tradição de Moisés, enviou 2 homens para explorar secretamente a terra de Canaã, começando pela cidade de Jericó. A missão deles era avaliar a fortaleza da cidade e as condições do inimigo, para preparar a iminente invasão israelita da terra prometida. Os espiões chegaram a Jericó e se hospedaram na casa de Raabe. Não demorou muito para que as autoridades de Jericó fossem alertadas sobre a presença dos espiões israelitas. E neste momento que Raabe os encontra, e logo um dilema aflige sua alma. Proteger os espiões era trair sua cidade. Não protegê-los era ignorar o coração que batia forte dentro de si. O que Raabe faria? Raabe, enfrentando uma escolha crítica, decidiu ajudar os espias. Ela agiu rapidamente, escondendo-os sob feixes de linho no telhado de sua casa. Esse ato de coragem e astúcia foi crucial para a segurança deles. Quando os soldados de Jericó chegaram à sua casa, Raabe os enganou, dizendo que os homens haviam deixado a cidade ao anoitecer e sugerindo que os soldados os perseguissem. Em troca de ter salvo a vida dos espias, Raabe pediu proteção para ela e sua família quando os israelitas atacassem a cidade. Os espiões concordaram com a condição de que ela amarrasse um cordão vermelho, um símbolo de esperança e salvação, na janela de sua casa. Esse cordão seria um sinal para os israelitas pouparem todos que estivessem dentro de sua casa. Raabe também teve que prometer manter o segredo da missão dos espiões e, em troca, eles juraram proteger a ela e sua família. O pacto era baseado na confiança mútua e na fé.
Após o retorno dos espias, Josué recebeu instruções específicas de Deus para a conquista de Jericó. Essas instruções eram incomuns e baseadas inteiramente na fé. Em vez de um ataque direto, os israelitas deveriam marchar ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Sacerdotes carregando a Arca da Aliança e 7 trombetas de chifre de carneiro liderariam a procissão. As trombetas tinham um significado profundo na tradição judaica. Elas eram usadas em momentos sagrados e como anúncio de importantes eventos divinos. Neste caso, as trombetas não eram para incitar medo ou para coordenar um ataque militar, mas sim um instrumento de fé e obediência a Deus. No 7º dia, a estratégia atinge seu ponto alto. Os israelitas marcharam ao redor de Jericó 7 vezes, com os sacerdotes tocando as trombetas. Ao final da 7ª volta, Josué ordenou ao povo que gritasse. Os sacerdotes tocaram as trombetas com toda a força e o povo de Israel ergueu um grande clamor. Nesse momento, as muralhas de Jericó, até então impenetráveis, ruíram de forma milagrosa. A cidade, agora vulnerável, estava aberta para a conquista dos israelitas. Em meio à destruição, a casa de Raabe, marcada pelo cordão vermelho, permaneceu intacta. Josué honrou o pacto feito pelos espiões e Raabe e sua família foram poupadas. Dessa forma, a história de Raabe não termina com a queda da cidade de Jericó. Ela e sua família são integrados ao povo de Israel, e Raabe é reverenciada como um exemplo de fé e coragem. Mas quais foram os mistérios que levaram Deus a destruir aquela cidade? Se inscreva no canal e continue sua jornada pelo conhecimento. Jericó, uma das mais antigas cidades habitadas do mundo, era um centro de grande importância, tanto comercial quanto estratégica. Suas grandes muralhas não eram apenas fortificações, mas também símbolos de poder e proteção. Situada no Vale do Jordão, Jericó era como um oásis em meio ao deserto, conhecida por suas fontes de água e palmeiras. Uma verdadeira joia em meio à aridez da região. No coração desse enredo está o choque entre duas culturas e crenças distintas. Os israelitas, conduzidos por suas crenças e promessas divinas, viam em Jericó um obstáculo para a conquista da terra prometida. De um ponto de vista teológico, a destruição de Jericó é frequentemente interpretada como um julgamento divino sobre a idolatria e as práticas imorais atribuídas aos seus habitantes. Para os israelitas, era uma manifestação da justiça e soberania de Deus. A queda de Jericó pode ser vista como uma metáfora para a superação de grandes obstáculos. As muralhas intransponíveis representam desafios que parecem impossíveis de serem superados. A história ressalta a importância da fé e obediência a Deus. Para os fiéis, isso ilustra que não há barreira intransponível quando se está alinhado com a vontade divina. Em meio a essa história de conquista e destruição, Raabe surge como uma luz de humanidade e compaixão. Sua decisão de ajudar os espiões israelitas é um ato de fé e coragem que transcende as barreiras culturais e religiosas. Mas há muitos aspectos da vida de Raabe que intrigam muitos até os dias de hoje. No Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, Raabe é mencionada como uma das antepassadas de Jesus. Ela aparece na genealogia que liga Abraão a Jesus, destacando sua importância histórica e espiritual. Raabe casou-se com Salmão, um israelita, e deu à luz Boaz, que se tornou o avô do rei Davi. Este casamento é um marco na integração de Raabe no povo de Israel. A presença de Raabe, uma mulher cananeia, na linhagem de Jesus é vista por muitos como um símbolo poderoso de redenção e inclusão. Indica que o plano de salvação de Deus se estende além dos limites étnicos e morais estabelecidos pelos humanos. Sua história desafia as normas e preconceitos, mostrando que Deus pode usar todas as pessoas, independentemente de seu passado ou origem, para cumprir seus propósitos. Para os cristãos, Raabe é frequentemente vista como uma representação da graça divina.
Ela demonstra que a fé e as ações corretas, e não a herança cultural ou o passado, são o que define a retidão diante de Deus. A inclusão de Raabe na genealogia de Jesus é fonte de inspiração e discussão em várias tradições cristãs. Ela é vista como um exemplo de fé viva e coragem, qualidades que transcendem seu passado e sua cultura. A história de Raabe intriga ainda hoje, encorajando pessoas de todas as origens a acreditar na possibilidade de mudança, redenção e de desempenhar um papel significativo na história, independentemente de suas origens ou circunstâncias. Então, o que a história dessa mulher incrível pode nos ensinar e nos ajudar em nossas vidas? O primeiro é a fé, a arte de acreditar no desconhecido. Raabe, apesar de ser cananeia e estar fora do contexto das promessas feitas aos israelitas, demonstrou uma fé notável. Ela ouviu sobre os feitos de Deus em favor dos israelitas e acreditou nesse poder, mesmo não tendo presenciado esses eventos. A fé de Raabe é um símbolo da crença em algo maior do que a realidade imediata, um reconhecimento de que existem forças e verdades que transcendem o entendimento humano e a experiência direta. O segundo é a confiança. Ao esconder os espiões e fazer um pacto com eles, Raabe colocou sua vida e a de sua família em risco. Essa ação exigiu uma confiança extraordinária, não apenas nos espiões, mas também na promessa de sua proteção. A confiança de Raabe se torna uma ponte entre ela e os israelitas. Ela confiou que seriam honrados e que sua família seria poupada, um ato que simboliza a confiança na bondade e na palavra dos outros. O terceiro ensinamento é a obediência. Raabe obedeceu a uma percepção interior de que deveria ajudar os espiões. Sua obediência não era a leis ou regras humanas, mas a um senso de justiça e verdade que ela percebia como divinamente inspirado. Através de sua obediência, Raabe não apenas salvou sua família, mas também transformou seu próprio destino. Sua história é um exemplo de como a obediência a convicções profundas pode levar a uma mudança significativa na vida. Estes temas transcendem o contexto histórico e religioso, oferecendo lições universais sobre a importância de acreditar em algo maior, confiar além das aparências e obedecer a princípios morais e éticos profundos. Deixe nos comentários o que você aprendeu com a história de Raabe e não esqueça de se inscrever para mais histórias como esta. Que o Senhor Deus abençoe grandemente suas vidas.